O Edson é o meu irmão mais velho, muitos já conhecem, talvez você esteja assistindo não tenha visto ele ainda, mas ele é o meu irmão mais velho, eu sou mais novo, depois entre eu e ele tem duas irmãs, e o Edson foi seminarista antes que eu, por isso também me motivou, de alguma forma, para entrar no seminário. Ele passou o tempo de seminário, fez filosofia, fez parte de teologia, depois foi fazer estágios missionários no Brasil, em alguns lugares do Brasil. E depois ele decidiu seguir a vida de casado e então ele hoje é terapeuta, mas tem se dedicado especialmente ao cuidado de pessoas e à formação. Também com o estudo bíblico, que ele fez muito, fez mestrado em Bíblia, mestrado em antropologia, por isso tem coisas para dizer. Já esteve aqui e foi muito bom. As pessoas me disseram, de verdade, traz mais o teu irmão. Eles me disseram, não é porque tu sabe que eu só digo o que é verdade. Mas foi muito bom. Então, bem-vindo, Edson. Muito obrigado, agradeço mesmo. Edson, vamos começar falando para as pessoas de casa. Você estudou bastante o ser humano e o ser humano tem dimensões. Como é que nós podíamos... O ser humano é dividido, como é que as pessoas podem se compreender? Eu sou corpo, mente, espírito. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a se compreenderem um pouco mais? Quero saudar a todos quem está acompanhando e esse foi sempre um estudo que eu me interessei, principalmente depois que eu fui para o seminário. Foi uma das coisas que me interessou muito porque veio desde o início, quando eu comecei a filosofia, a expressão conhece-te a ti mesmo, ela me perseguiu. E, de fato, depois eu fui percebendo ao longo da história, daquilo que eu fui buscando, que era isso que eu estava buscando, que era exatamente um conhecimento a partir de como a gente compreende o ser humano. E depois, depois do seminário, que eu saí, fiz a teologia bíblica, mas depois eu voltei quando estudei na Universidade da Pontifícia Universidade Católica lá do Rio Grande do Sul, a PUC de Porto Alegre. Eu voltei a estudar antropologia. Então fiz o mestrado em antropologia porque foi um momento que me chamou muito a atenção, aonde através de um professor nós tivemos o contato com um autor que é a antropologia filosófica, que me encantou muito e que ali eu comecei a entender um pouco a dinâmica de como é que nós nos compreendemos. E esse autor aborda, então, a compreensão do ser humano, num primeiro momento, na dimensão da estrutura. Nós temos dimensões de estrutura, que é estrutura do indivíduo, que são as três estruturas de corpo. Nós temos uma parte do corpo, nós temos uma parte que se chama a psique, seria a parte emocional, e nós temos uma dimensão que se chama de espírito. Aqui o espírito não é ainda uma dimensão religiosa, mas é uma dimensão do ser humano. E isso me encantou muito. E depois nós temos também, esse autor aborda que nós temos dimensões de relação. A relação, então, a minha relação com as coisas, com o mundo, a minha relação com o outro ser humano, que seria, diríamos assim, a subjetividade minha e a tua, ou de quem é o outro ser humano. E depois tem a dimensão que daí nos eleva à dimensão da transcendência. Nós aqui, a filosofia chama de transcendência, mas nós religiosos, a religião chama de Deus, chama de... Exato. Então, nós se compreende o ser humano hoje nessas dimensões, mas mais voltadas às três dimensões que formam a estrutura do ser humano. Se nós disséssemos, bom, tem o corpo, tem a psique, que poderíamos dizer mente, emoção, e tem o espírito. Na sua compreensão, cuidado do corpo, cuidado da psique e cuidado do espírito. O que você diria para as pessoas? Bom,
O corpo a gente sabe, tá mais, um pouco mais, Um pouco né? mais. Porque as pessoas sabem que tem que caminhar, tem que fazer isso, tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem e tudo mais, mas especialmente também a psique, que é um tema também que hoje em dia, pelo terapeuta que você é e por tantos casos que você atende de pessoas, você também vai compreendendo que essa parte da psique envolve muita coisa. Então, o que você diria disso? Veja só, eu estudei bastante sobre isso, mas me impressionou o curso que nós fizemos. De fato, me impressionou por quê? Porque ele começou a me dar respostas daquilo que, de certa forma, eu me questionava, mas eu não tinha claro. A gente fala da mente emocional, fala de emoções, mas a gente... Fala do inconsciente, mas inconsciente, o que implica isso? mas não sabe bem definir o que é. Como é que a gente cuida disso? E, através do curso, nós, de fato, compreendemos que aqui tem uma força interna que, de certa forma, define a nossa personalidade. E, às vezes, a gente acha que está escolhendo pela razão, porque eu gosto disso, porque eu quero isso aqui, mas, que, no fundo, quem decide é a força interna. Então, aqui nós temos uma compreensão de uma dimensão que eu disse assim, nos foge de entender um pouco como isso funciona, porque a gente acha que toma as decisões pela razão, mas as decisões mais profundas é a mente inconsciente, é a parte mais profunda do ser humano. Que aqui, quando a gente fala de emoções, a gente pensa, é aquilo que eu sinto. Mas o que eu sinto, aquilo que eu sinto, o que define na minha vida? O que diz para mim? Tanto se for no sentido positivo, ou geralmente a gente se pergunta sempre quando é o sentido negativo. Quando vem sofrimento, vem dores, vem doenças, e nesse ponto a gente nem sabe muito. Não se trata muito de que a carga emocional cria doenças, cria males, cria dores, sofrimento. Não se tem muito claro isso, porque a medicina não trata isso. Trata dos sintomas. E o que acontece? E nós não tendo claro, nós achamos que a pessoa que adoeceu com 40 anos, tinha que adoecer, vai ver que todo mundo adoece. Mas por que adoeceu com 40? Por que adoeceu com 30? As pessoas não buscam isso, né? Não buscam saber. Não buscam. Veja só, uma senhora de 42 anos, ela tem 48, mas 6 anos que ela se trata de um problema de câncer e ela, olha só, ela disse assim, quando me veio esse problema, ela disse, eu comecei a me perguntar, mas será que eu vou morrer agora? Será que de fato é meu fim agora, com 42 anos? Ela disse, comecei a pensar, de dizer, e a minha filha que tem 7 anos, meu filho que tem 12, o que vai fazer? Então veja que ali, de certa forma, a carga emocional que ela tem, ela faz com que aos 42 anos, algo que ela não sabia, traz uma situação dessas. E o que faz? A mente tem que buscar uma resposta. Diz, eu quero terminar minha vida agora ou eu tenho que lutar? E é exatamente isso que a gente às vezes não sabe encontrar. Por quê? Porque é uma força interna que às vezes a gente, a vida é assim. Mas por que é assim? Porque, de fato, 42 anos a gente tem que se perguntar, é assim que mesmo ou dá para encontrar um outro caminho? Essa questão dessa força, porque veja o seguinte, quando ele fala do curso, nós temos o Instituto Analógico Despertar, que ele faz parte, nós fundamos junto, e depois quem trabalha mesmo é o Edson, é a Rosângela. Mas para as pessoas compreenderem mais essa questão da psique, das emoções, dessa força interna, essa força interna que faz com que ela decida e ela diz, eu estou decidindo pela minha razão. Sim, é aquilo que tu disse. Mas só que a força que te faz decidir Exato. é uma força que você muitas vezes desconhece. Você atribui a razão assim. É interessante isso aqui, mas essa carga emocional, especialmente a reprimida, aquilo que nós reprimimos,
o que dá para dizer dela? Porque é isso que gera o sofrimento. Veja só, aqui o que dá para compreender já naquilo que a gente faz e naquilo que já se atua com isso. Não, aqui não é só uma teoria, é uma atuação daquilo que a gente faz. Mas a força reprimida, no fundo, a força reprimida, eu diria assim, não quero dizer que tenha culpados, mas a maior carga vem dos pais. Aqui tem força muito, mas muito poderosa dos pais. Ou tanto de um ou outro, porque a nossa mente, ela reconhece os pais, mas ela reconhece às vezes por uma necessidade. Quando ela reconhece o pai, ela reconhece menos a mãe. Como ela trabalha de forma binária, aqui nós teríamos que, de fato, desenvolver mais esse pensamento, porque é uma coisa muito interessante, mas muitas das forças são reprimidas pelos pais. Na infância, outra coisa que a gente encontra muito, e aqui eu diria uma coisa de fato interessante, porque muitas vezes pessoas que têm dores, sofrem de dores, e elas não encontram a causa física. Vai no médico, faz exames, não encontra. Um dia dói a perna, um dia dói a cabeça, um dia dói o peito, um dia dói, não encontra. E a carga é emocional. E sabe onde que no fundo a gente mais encontra? É no ventre materno. Aonde lá, de certa forma, alguma coisa aconteceu que a criança, a mente da criança já interpretou e já carregou. Porque, veja só, é a forma que a mente interna, e aqui está um princípio, que eu acho isso fundamental, que está um princípio da vida, de dizer, a mente guardou, mas ela não deixa lá quieto, ela remove para quê? Para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, uma das únicas formas que ela encontra para de fato mostrar que alguma coisa aconteceu lá atrás é dizer, eu vou te mostrar por dores. Só que o que faz quando acontecem as dores? A gente vai no médico. Vai no médico, o que tem? Vai em medicação, faz exames, mas não encontra, porque a causa não está no corpo físico, é só a mente interna, a mente inconsciente, a mente emocional lá dentro. Ela encontra uma via. Qual é a via? O corpo. Porque ela quer se expressar. Sobre a questão espiritual. A questão espiritual hoje ainda se manifesta, o pessoal vive a dimensão espiritual através da prática religiosa, quem tem, e quem não tem vive uma dimensão espiritual assim de conexão com o universo, com Deus, com sei lá o quê. Que é interessante também a questão individual de cada um criar um sistema, mas a gente sabe que o caminho comum, coletivo, e auxiliado por outros é muito importante. Não é uma questão, eu dou conta do meu Deus. Então, o que você diria para as pessoas de casa sobre a dimensão espiritual? Mas antes, nós vamos cantar. O meu irmão canta também. Ele canta antes que eu. Será que tu canta antes que eu? Quando eu já não tinha nascido, tu já cantava? Já cantava? Cigana Feiticeira eu já cantava antes dele nascer. Eu acho que sim. Antes dele nascer eu cantei Cigana Feiticeira, Feiticeira. Ai, meu Deus. Então, pega o microfone e vamos cantar uma canção aqui. Vem para cá, porque vamos aqui perto dos músicos. Vamos aqui perto dos músicos. Vem para cá. Essa música aqui é muito bonita. Ele gosta dessa música, eu gosto, e quem escuta gosta, porque ela diz coisas importantes e profundas sobre o ser humano. Então vamos cantar, vamos ver. Vou falar certas coisas que o coração não diz, se não amar a verdade e se a alma não for feliz.
é que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois. Quando a gente se encontrar com outras que também conhecerão amor, e não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou. Lai, la, lai, la, 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 la. Vou lembrar outra coisa que também aprendi, fechando os olhos da alma e sem querer resistir. Não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus. Mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz apontando pro céu. Basta olhar como surgem as coisas e onde é que elas vão terminar. Se é o amor que conduz seu destino, elas são portadoras de paz. Lai, 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 la, lai, la, 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 la. Tenho enfim outra coisa que não posso esquecer, mesmo sem ter certeza, mas eu prefiro dizer o que eu penso a respeito da vida. É que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Lai, la, lai, la, lai, la, 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 la. Essa música aqui, nós também sempre utilizamos nas palestras que nós fazemos no IAD, Instituto Analógico Despertar, porque ela diz muito. Eu queria te perguntar só sobre essa frase, por exemplo: não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Porque aquilo que você dizia há pouco, que aquelas cargas emocionais, aquela força, ela quer se manifestar. Então, muitas vezes ela diz: vou fazer doer o pé, vou fazer doer a cabeça, vou fazer doer, porque ela quer dizer alguma coisa. Quer dizer alguma coisa. Veja só, isso eu, de certa forma, eu disse intuía, porque quando eu trabalhei no hospital, eu disse: o sofrimento tem que nos dizer alguma coisa, tem que nos ensinar. E hoje, de fato, eu compreendi isso, porque a dor, o sofrimento quer nos dizer alguma coisa, só que a gente não sabe interpretar. Muitas vezes a gente não sabe interpretar. E aqui tem a lição. Por exemplo, hoje de manhã, ela disse: a morte me fez com que eu começasse a despertar. Dizia: eu não quero morrer agora, eu tenho 42 anos. Meus filhos são ainda pequenos. É como se despertasse para uma coisa que, de fato, está indo para o caminho inverso daquilo que é a vida.
Então aqui há um sentimento escondido que vem provar que vale a pena. Vamos sentar aqui de novo, porque naquela pergunta que eu te fiz sobre a questão espiritual, ali também a música diz: não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus. Vamos sentar aqui. O que você diz dessa frase e da questão da dimensão espiritual? Porque eu acho que hoje em dia também nós temos que purificar o nosso jeito de viver Deus. Veja só, aqui, quando a gente fala de dimensão do espírito, nós, independente da crença ou não crença, ou ter fé ou ter religião, nós temos uma dimensão de espírito. Como é que a gente compreende essa dimensão do espírito? No sentido religioso, não. Numa dimensão do ser humano. Por quê? Porque a dimensão do espírito vem pela pergunta. É a pergunta que me faz. Por exemplo, quando eu não estou bem, vem a pergunta: por que eu não estou bem? Porque se fosse que eu vivesse o sentimento de não estar bem, eu vivo o sentimento de não estar bem, eu não me pergunto mais. Então, a dimensão do espírito é a dimensão que me eleva ainda mais profundamente. Porque é ela que me faz a pergunta: por que eu estou assim? Por que eu estou sofrendo? Mas para que vale a pena viver? Qual é o sentido que tem ainda viver? Então, aqui vem uma dimensão que me leva num sentido mais profundo, mas que daí vem a pergunta, mas daí vem a resposta. O que eu estou fazendo com aquilo, com isso? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou buscando? Então, veja só, aqui seria numa dimensão diríamos, simplesmente humana. E agora aqui elevaríamos a pergunta diante da religião, diante da fé. Então, eu sempre, mesmo que a espiritualidade não faça parte da terapia, mas eu sempre pergunto: como é que você entende? Vale a pena? Tem sentido acreditar? Porque a dimensão da fé, e aqui teríamos que, de fato, pensar como purificar um pouco isso, porque não é uma fé que simplesmente por acreditar, mas é uma fé que me ajuda a responder às perguntas da vida. E não é uma fé mágica. Não. Não é uma fé mágica, Deus vai me resolver, não. É uma fé que se concretiza nas perguntas mais profundas do ser humano. Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? É isso, porque a dimensão humana às vezes não tem essa resposta. Por que eu estou aqui? Estou aqui para trabalhar. Estou aqui para cuidar da minha família. Mas é só isso? Pode ser que tenha alguma coisa a mais. E as perguntas mais profundas nos levam, de fato, à dimensão mais profunda da existência, que ali, diríamos assim, vai num nível de transcendência. Por isso que aqui viria a dimensão de transcendência. É algo que transcende a minha capacidade. Não está só em mim. Transcende. Na tua experiência agora de terapia, de tantas pessoas que vêm com sofrimentos, muitas vezes já fizeram muitos caminhos e não conseguiam resolver, o que é importante dizer assim objetivamente para as pessoas? Isso eu acho que é importante fazer. Primeiro, não ficar só com o problema. Quando você detecta que tem um problema, tem que encontrar alguém. Porque quando eu tenho um problema e se eu não consigo resolver sozinho, eu tenho que encontrar uma pessoa amiga, alguém que eu possa contar alguma coisa, alguém que eu possa expressar, alguém que possa me ajudar. É preciso encontrar tentar encontrar uma saída, porque senão o sofrimento tende a criar um círculo vicioso, onde eu tento e busco, mas não tem uma saída. Então, eu acho que aqui vem muito, e aqui viria a outra parte da dimensão da relação, que é a relação com os outros, porque o outro me ajuda também, o outro me ajuda a me construir, o outro me ajuda a me entender, o outro me ajuda a perceber às vezes coisas que eu não tenho. E aqui é uma das coisas que hoje nós temos mais dificuldade, que parece que a sociedade hoje parece que se fechando mais em si mesmo. Isso é uma situação um pouco difícil, que a gente encontra na terapia depois. Pessoas que têm dificuldade no relacionamento com outras pessoas, porque se fecham. Bom, muito obrigado pela colaboração e voltarás outras vezes. Eu que agradeço.